E a gente já ia entrar no tema Palmeiras mesmo, né? Porque o Palmeiras reduziu a dívida com a Crefisa para 43 milhões de reais e ficou mais perto de quitar a dívida. Informação trazida pelo UOL, que apurou os valores que foram apresentados em uma das últimas reuniões do COF, né? O Conselho de Orientação e Fiscalização do Palmeiras. Essa dívida, em 2019, no final de 2019, era de 172 milhões de reais. Desde então, o valor só caiu, já que o clube parou de usar os aportes da Crefisa para contratar reforços, o que acontecia principalmente nos primeiros anos de parceria. No final de 2021, a dívida estava em 119 milhões. No ano passado, o clube conseguiu pagar 64, quase 65 milhões de reais e a dívida teve a sua primeira queda significativa. Aliás, eu tenho até a informação de que o Palmeiras utilizou as premiações, né? Campeonato Brasileiro, Libertadores, para ir abatendo a Crefisa e esses valores, né? Que a Crefisa colocou no clube. Quão importante é essa notícia para o torcedor do Palmeiras, Vanderlei? Você sabe, o torcedor questiona bastante, né, os valores e um pouco dessa parceria Palmeiras e Crefisa e fica até naquela preocupação. O Palmeiras vai continuar, de alguma forma, dependendo da Crefisa? Está cada vez mais reduzindo essa dívida com a empresa parceira, a empresa da presidente Leila Pereira. Eu acho ótimo, né, a parceria da Crefisa com o Palmeiras. Acho, para começar, paga... Desde quando fez o contrato, o primeiro contrato, que ainda está em vigência, paga acima do valor do mercado. Então, é o patrocinador que todo mundo gostaria de ter. Todos os outros clubes gostariam de ter. O Palmeiras pagou a dívida com o Paulo Nobre. Né? O Paulo Nobre emprestou um dinheirão para o Palmeiras e o Palmeiras pagou a dívida. Ele praticamente sem juros e tal, e pagou a dívida. Foi muito legal. Ele ajudou e teve o dinheiro de volta. Agora você dá essa informação de que caiu muito a dívida que tem com a Crefisa, que ela fez aportes lá, deu até problema contábil, teve problema com a Receita, que não podia ter feito. Eles se ajustaram lá e agora a dívida caiu para 40 milhões, é praticamente nada para o Palmeiras, que tem condições de pagar. Dizem até que ela pretende virar o ano. É o preço do jogador, né? Exatamente. A presidente pretende virar o ano zerando essa dívida. Mas ela está recebendo o que? Emprestou, fez aporte, está recebendo. Já pensou um Palmeiras importante como a gente sabe que tem finanças absolutamente controladas, né? Vira o ano sem dívida desse porte. Eu acho ótimo. A gente está falando de 43 milhões. Eu acho ótimo. Até a venda de um jogador. A gente prega toda hora isso aqui, que seja responsável. Falando em reais, né? Isso, 43 milhões de reais. Então, toda hora você prega isso, que pague as contas, que olhe receita e vantagens financeiras que podem entrar. E que, mas a premiação pagou uma dívida. Ótimo, tomara todos fizessem isso. Eu acho que quando paga a conta, merece aplausos. Agora, vamos lembrar também que essa dívida ela foi contraída depois daquela intervenção da Receita Federal, né? Porque o Palmeiras contratava jogadores, a Crefisa pagava e depois a Receita interveio. Teve aquele problema contábil. E falou, isso não pode. Aí o Palmeiras teve que reconhecer uma dívida com o patrocinador, isso muito antes até da Leila ser presidente, e essa dívida vai sendo quitada pouco a pouco, né? Foi sendo eliminada. Eu não vejo o Palmeiras como dependente da Crefisa. Eu acho que se a Crefisa sai amanhã, o Palmeiras arrumaria outros patrocinadores, como o Corinthians tem, o Flamengo tem, o São Paulo tem, e faturaria bastante. Não sei se igual, se mais ou menos, aí é uma discussão que ninguém vai poder responder, porque dependeria do mercado, da capacidade de negociação do seu departamento de marketing, né? Mas o Palmeiras, com os sucessos esportivos recentes, e sendo um dos clubes de grande torcida, sendo o clube de São Paulo, onde está o principal mercado do país, eu acho que ele conseguiria números bem significativos, que fosse até um pouco menos do que paga a Crefisa. Não é isso que iria mudar, porque ele continuaria arrecadando muito com bilheteria, com sócio-torcedor, com venda de jogador, etc. Né? Então, direito de transmissão. Então, acho que o Palmeiras, eu nunca vi o Palmeiras como dependente da patrocinadora. Eu acho só para reforçar o que você está falando. Tem uma saúde financeira. Agora, o risco sempre há
de você ficar dependente da patrocinadora se você começar a aumentar o percentual do patrocínio dentro do seu faturamento total. Aí amanhã você está a 50% do patrocinador, ele vai embora, opa, como é que eu faço agora? Mas não chega... Só para reforçar o que você está falando, Mauro, eu falei a semana passada com o Amir Somoge exatamente sobre isso. Ele disse, mostrou os números lá, que o Palmeiras caminha com as próprias pernas, mesmo com a saída se um dia acontecer, hoje, amanhã, da Crefisa. Exatamente nessa linha. Conseguiria um outro patrocinador, mesmo que demorasse um pouquinho para surgir, caminharia com as próprias pernas. E a Leila promete abrir concorrência agora, né, que vai acabar o contrato da Crefisa no final do ano que vem, né, que também quando termina o mandato dela, é uma das promessas, né, que ela promete abrir essa concorrência para ver se tem outras empresas interessadas, né, em disputar esse patrocínio aí com a Crefisa. A gente vai ver como é que esse processo vai acontecer, como é que vai se dar, né, Flávio? Mas falando aí dessa... porque o Palmeiras, ela patrocina todo o uniforme. Né? Isso. O que ela pode fazer, eu quero ficar com o Master, quero ficar com o Ombro, sei lá, e os outros espaços abrir para outras empresas. Aí o Palmeiras pode levar. Agora, lógico que também se ela, pensando do ponto de vista da patrocinadora, não da presidente do diminui o valor. Ela pode falar, tá bem, eu não tenho mais exclusividade em tudo, também não vou pagar a mesma coisa. Aí o montante dos demais vai valer a pena ou não? E essa é a questão. Até para ser o melhor. Agora, ela abrir concorrência é muito importante. Porque ela é patrocinadora e presidente do clube. É isso aí. Então tem que ser uma coisa realmente, acho eu, bem clara, bem transparente, que outras empresas interessadas possam disputar. No futebol feminino, inclusive, ela já abriu mão, né, da parte dela, porque antigamente o futebol feminino estampava as marcas das empresas da Leila Pereira e, em tese, entrava no mesmo valor que ela pagava para o time masculino, né? Agora ela abriu, né, e agora já tem 2 empresas patrocinando o time feminino do Palmeiras, uma casa de apostas, e também a CIMED está patrocinando o time feminino do Palmeiras, Flávio. Quando a Leila Pereira veio aqui, ela me deu uma longa entrevista no programa No Mundo da Bola, e ela explicou o seguinte, que quando surgiu a ideia de patrocinar o Palmeiras, era uma homenagem ao esposo dela, o Beto, né? Que é um palmeirense fanático e tal, que a Leila é do Rio de Janeiro, torcedora do Vasco e tal, e ela achou que seria legal, entre aspas, né, homenagear o Beto ajudando o Palmeiras. Até teve uma dificuldade para conseguir falar, ninguém atendia e tal, não sei o quê. Aí depois, quando ela conseguiu fazer o patrocínio e começou a perceber, ela percebeu as vantagens que as empresas dela tinham com a camisa do Palmeiras. Muito especialmente a FAM, a faculdade. A Crefisa até nem tanto, que já era uma empresa forte e importante. Mas a faculdade, né, as faculdades que são propriedade da família, não tinha todo esse destaque. E hoje, realmente, ela tem um número de alunos muito grande e tal. Ela, inclusive, vincula o plano de sócio-torcedor do Palmeiras, por ser patrocinador, à empresa, à faculdade. Então, eu falo, olha, é um ótimo negócio patrocinar um time de futebol, desde que a coisa seja bem administrada. E o Palmeiras, na época, tinha o Paulo Nobre, uma administração excelente, mudou a história do Palmeiras, e agora ela assumiu. O Gagliotti manteve o trabalho, e agora ela assumiu e sabe que é um bom negócio. Mas esse bom negócio não pode ser um monopólio. Ela vai abrir a concorrência, eu acho correta, uma postura corretíssima. Se tiver alguém disposto a pagar mais do que ela paga, terá os benefícios que ela tem, em troca dos benefícios que ela tem. Então é uma faculdade que quer ganhar o destaque que a faculdade dela ganhou quando patrocinou o Palmeiras. Se bancar mais, todo patrocinador tem um limite do que ele quer gastar, do que ele pode gastar, do que ele deve gastar. Se alguém atingir algo superior, acho absolutamente natural, tem que separar as coisas. Uma coisa é ser presidente do Palmeiras, outra coisa é ser dona de empresas que patrocinam o Palmeiras. Se as duas coisas casarem, também não vejo nada de errado, mas sim, tem que abrir, eu acho que está perfeito, correto. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, mas vamos seguir apurando essa situação toda, até porque, assim, abriu a concorrência, não dá para abrir a concorrência numa semana e fechar na outra, né? Não, ao contrário. Precisa de um tempo hábil para que outra empresa manifeste interesse, com toda a paciência, apresente os valores, todo um projeto. Então a gente vai seguir apurando nesse sentido, né? Como é que vai ser essa abertura de concorrência e quem vai dar a palavra final também nesse sentido, né? Se vai ser a Leila, se vai ser o Conselho do Palmeiras. Muito provavelmente, Pedro, muito provavelmente, imagino, certo, que um contrato dessa importância não é a presidente, mesmo que ela não fosse a presidente também da empresa, não é a presidência que decide sozinha. Tem um conselho, ela vai apresentar. Off, né?
O COF, mas o próprio conselho, que o conselho é dela, ela tem 70% do conselho, aquilo que ela apresentar muito provavelmente será aprovado. Sem dúvida. Se surgirem outras propostas, ela vai apresentar as propostas, ela não vai segurar essa bucha. Ela paga 10, chegou uma proposta de uma empresa importante. Não pode ser uma proposta fake do Nogueira Incorporation, que não vai receber nunca. Você lembra que houve até uma empresa que apresentou, teoricamente, um determinado valor, deu uma confusão, lembra, Pedro? O Paulo Nobre estava envolvido, né? O grupo do Paulo Nobre, depois... Estava, não sei. Eu sei que houve uma confusão. Rolou isso mesmo. Houve uma confusão com uma empresa que disseram que tinha um valor, Mas depois não ela tinha. falou, esse valor era maior, mas aí a empresa não apareceu. Ela apareceu. Teve um negócio Exato. meio assim. Mas eu estou dizendo que se aparecer uma empresa séria, importante, que ela paga 10, essa empresa paga 15, ela não vai segurar essa bucha. Claro que não. Ela vai, porque isso transpira. Claro. Transpira. E ela está mostrando o que quer fazer abertamente. lógico. Tudo certo. Se ela quisesse fazer alguma coisa na moita, ela não ia abrir E essa outra coisa, né? O Palmeiras está... Rapidinho, eu vou precisar chamar um intervalo, que a gente já estourou aqui o tempo, mas rápido intervalo na Rádio Jovem Pan, já voltamos com o bate-pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vai deixando o seu like, a gente ainda vai falar dessas eliminatórias, a estreia das eliminatórias sul-americanas, também o noticiário dos clubes, ainda falando do Palmeiras, Vanderlei. Então, sobre patrocínios. Outra coisa, o Palmeiras está vivendo um momento importante, bom. Isso atrai bons patrocinadores. Já é uma grande vantagem. Os grandes jogos, as grandes finais, Grandes disputas. Aparece, está sempre no palco principal do evento, né, Palmeiras? Está com as finanças organizadas, como já se falou aqui. Nesse campo todo, não tem manchete negativa na vida do Palmeiras nos últimos anos. Isso atrai anunciantes importantes. Agora, com o compliance, isso é fundamental quando alguém quer investir. Onde você vai investir, você vai vincular a sua imagem com quem, qual é a credibilidade desse que vai carregar a sua imagem, tudo isso tem um peso. Então o Palmeiras, nesse campo, está muito confortável para negociar. É isso. A gente está no break da Rádio Jovem Pan, então deixa o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes e já fazendo um convite para você, porque mais tarde, com a transmissão do José Manuel de Barros, nós vamos fazer Argentina e Equador aqui no Jovem Pan. Transmissão pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes, também pelas ondas do rádio. Argentina e Equador, a estreia dos hermanos aí nessas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Os grandes craques vão desfilar em campo e você vem com a gente aqui na Jovem Pan mais tarde com o José Manuel de Barros, com o Márcio Reis, com o Fábio Piperno e toda a seleção de esportes da Jovem Pan. Ainda falando desse Palmeiras, da Leila Pereira, e já também nós vamos trazer aqui no programa o goleiro Sérgio Romero, do Boca Juniors, deu uma declaração um pouco soberba, falando desse confronto que está se aproximando aí pela semifinal da Libertadores da América. A Leila Pereira, o torcedor tem essas duas preocupações, né? Quando se fala em Leila, Crefisa e ela como presidente do clube. Primeiro, a dependência do patrocinador. Segundo, esse dinheiro todo que o Palmeiras está usando para contratar, ou melhor, para abater a dívida da Crefisa. Está sendo tirado, por exemplo, dos recursos do time profissional, das contratações? É claro que também o torcedor fica com essa pergunta na cabeça. Provavelmente sim, né? Já que ela vem utilizando as premiações para pagar aquilo que o Palmeiras deve à Crefisa, né, Flávio? Porque também o torcedor fica naquela, ganhou Brasileirão, ganhou 2 Libertadores no mesmo ano, né? Teve isso. E tem todo esse valor aí de premiação, o ganho esportivo, também as bilheterias do Allianz Parque. O Palmeiras vem recebendo um valor interessante, né? Desde o retorno do público aos estádios. Como disse o Vanderlei, um valor já interessante que mesmo sem a Crefisa o Palmeiras poderia caminhar com as próprias pernas, né? Onde é que está o dinheiro das contratações? O torcedor fica preocupado também nesse sentido. Estamos voltando à Rádio Jovem Pan, 3, 2, 1... Agora sim, de volta pelas ondas do rádio, ainda falando do Palmeiras. Eu estava aqui questionando o Vanderlei e o Flávio sobre as preocupações, né, do torcedor do Palmeiras. Primeiro, a dependência da empresa fica naquela, né? O Palmeiras vai ficar dependendo da Crefisa. E segundo, o dinheiro das contratações. Está indo para onde? Por que o Palmeiras não está se reforçando? Né? Até um debate meio antigo, mas acredito, né, que esse dinheiro esteja das premiações, né, que seria, em tese, utilizado para o elenco profissional, está sendo utilizado para abater essa dívida. Leila Pereira
age na maneira correta em querer abater essa dívida, ou ela tinha que investir no profissional mesmo, contratar os jogadores, né? Também entra no debate responsabilidade e ganho esportivo, né? Como medir essas duas coisas? Flávio e Vanderlei. Para mim é bem simples. Se eu tenho uma dívida, eu quero quitar a dívida primeiro antes de reinvestir. Eu acho que você é uma questão de lógica, uma questão de você administrar bem o que você tem para você não entrar em dívidas novas. Meu amigo Vanderlei fala sempre que contratação boa é a que dá certo. Às vezes você gasta uma grana e o cara mica, o jogador não funciona. O Palmeiras fez tantas que não deram certo e tantas outras que não esperava e deram certo. Mas só para lembrar algumas que o investimento foi pesado e não funcionou. O Borja, o Guerra, o Atuesta. Foram algumas contratações que não deram certo para o Palmeiras e como não dão certo para vários times. Ora, se você tem uma dívida, tem um baita elenco como o Palmeiras tem. O elenco do Palmeiras, para mim, não deve nada a ninguém. Um tremendo elenco. Muito bom. Você se dá o luxo de não ter nem o Endrick jogando, que é um jogador de 400 milhões de reais. Você tem uma base espetacular que pode botar muita gente. Você vai contratar um jogador que deixa dúvidas e não vai pagar dívida? Paga a dívida primeiro, que aí é certeza que você vai amortizar seu débito, você vai melhorar o seu patrimônio, sua estabilidade financeira e depois, eventualmente, você investe numa contratação que pode dar certo ou não, principalmente porque você tem um baita time. O elenco do Palmeiras é muito bom. Então é muito coerente isso. Eu faria exatamente dessa forma. Perfeito. Eu queria só falar sobre isso, dizendo o seguinte, o Flamengo ficou numa pindaíba e é elogiado até hoje, porque ficou 10 anos pagando conta para depois começar a colocar a cabeça para fora com relação ao futebol, bom futebol. E aí começou a viver bons momentos no futebol, com conquistas. Todo mundo elogia isso, não é verdade? O Flamengo, poxa, levou 10 anos pagando, é por isso que agora a coisa está boa lá, ele tem uma receita importante, tem dinheiro em caixa e a coisa está caminhando. 10 anos. O Palmeiras é um time campeão, né? Ainda tem grife de campeão, está brigando por títulos, ganha muito mais do que perde, está praticamente sem dívidas, cara. Está quase acabando a carga de dívidas e ainda está por cima, brigando por títulos, sendo respeitado. Quer dizer, imagine se virar o ano sem dever nada, com a situação atual, com o elenco que tem, e começa a ter um fôlego até para voos um pouquinho mais altos no que diz respeito a contratações e não está desesperado e não tem obsessão para contratar pela boa situação que vive nesse instante. Então, só o fato de dever isso aí, é um jogador de futebol que ela deve 40 milhões. É um jogador, entre aspas, mediano, de 40 milhões. E vai pagar a dívida e vai ficar zerado, só vai ficar com dívidas normais, dívidas mensais. Do dia a dia, né? Do dia a dia. Eu acho que é uma situação que provoca a boa inveja, né? A inveja nos adversários que estão... responsabilidade, eu acho. Eu acho responsabilidade com o clube. Muito importante. Essa informação eu acho extremamente importante. Não, eu acho que só critica isso quem tiver má vontade com relação ao clube, a história, a pessoa. E aí cada um tem os seus motivos. Mas, sem dúvida, se você olhar, tem muita lógica. É a sua vida. Você, Pedro, se tiver uma dívida grande, você vai comprar um carro novo? Não, paga a primeira dívida. Depois você compra outro carro. Até porque o seu carro é ótimo. Você tem um baita carro, teu carro te leva um carro bacana, confortável. Ah, não, você não paga a dívida e troca de carro sem saber se o carro vai funcionar. Ou compra um segundo. Você tem um belo carro. O carro chamado Palmeiras é muito forte. Muito forte.